Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica. Nesse vídeo eu quero trazer um pequeno review, um vídeo diferente, falar sobre o Didaquê, que é um documento dos apóstolos, os escritos, que ao meu ver foi uma espécie de reforço, como uma defesa da fé cristã, que naquela época de Jesus já se levantavam, tanto se combatiam a fé e os hereges, escatólogos, alguns homens de Deus do passado, até tinham esses escritos como canônicos, porque tem todo o basamento bíblico. Vamos falar nesse vídeo, aqui é uma edição especial, é um livro montado, muito interessante aqui, que eu quero passar para os irmãos. É uma edição bilíngue, grego e português. Eu não vou entrar em detalhes aqui, até por questões de direitos autorais, mas o livro de Didaquê, é uma instrução dos apóstolos, uma doutrina, um ensinamento com os principais rudimentos da fé cristã, para que ficasse como uma reserva ali, como um reforço para a apologeta dos irmãos da época, dos discípulos, os pais da igreja que iam continuar a igreja primitiva após os apóstolos. Naquela época já havia muitas seitas e heresias e homens que se levantavam para distorcer, manipular e atrapalhar o andamento da igreja. Então eu vou querer passar de forma bem resumida alguns pontos e comentar com vocês com a câmera voltada para o livro, depois da vinheta. Então, meus irmãos, eu estou aqui com esse livro bem montado aqui, daqui, edição bilíngue, produzido por essa livraria aqui muito conhecida, organizada por Brian Gordon Lutalo Kibuka, um professor de História Antiga e Medieval da Universidade Estadual de Feira de Santana. Os textos em grego foram retirados da obra The Apostolic Fathers, de J.B. Lightfoot. Aí aqui tem o sumário com as páginas, o número de páginas, porém são 16 tópicos. São 16 ensinos, muito importante para a igreja, que eu quero só mencionar alguns aqui, Resumindo aqui, a tradução diz que o Didaquê é o ensino dos 12 apóstolos, é parte de escrito conhecido como os Pais Apostólicos. Este texto pertence à era subapostólica. Foi descoberto em 1873 e publicado em 1883 e fornece informações sobre os primórdios da igreja, nos primeiros 2 séculos da era cristã. Aqui vai dar uma continuidade, de forma resumida, quando ele foi descoberto, em fragmentos diferentes, não está 100%, porque talvez tenha sido escrito em períodos diferentes, não há uma certeza de se foi no Egito também. Múltiplas visões e correntes divergentes é possível deslumbrar Didaquê como uma testemunha de uma das correntes. Há em seu texto a combinação entre instruções éticas e a direção eclesiástica, sendo esta a última força motriz nas numerosas comunidades cristãs primitivas. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu vou apontar aqui que o seu texto contém um conjunto de prescrições para a comunidade cristã, distribuídas em seus 16 capítulos, nos quais os 6 primeiros são instruções pré-batismais a respeito da ética pessoal, usando a imagem sapiencial dos 2 caminhos. Vê, por exemplo, Salmo 1, capítulo 7 ao 10, aborda o batismo, o jejum, a oração e a refeição comunitária. Os capítulos 11 a 15 fornecem instruções a respeito dos ministros itinerantes e residentes e abordam as relações intracomunitárias. E o capítulo 16 prediz os eventos do tempo do fim, usando a imagem, vocês estão vendo aí, usando a imagem apocalíptica. O estilo literário do Didaquê é caracterizado por elipses e faltam transições em parte do texto, que torna uma incógnita no sentido das
refeições comunitárias, por exemplo, mencionadas em seu texto. Além disso, os papéis dos apóstolos, profetas, professores bíblicos e diáconos parecem se sobrepor e o cultivo da perfeição é destacado no texto, ainda que haja um espaço de argumentação teológica de Didaquê para a fabilidade humana. Logo, a Didaquê é um texto que pressupõe que os seus primeiros leitores tinham ciência de como a comunidade ou comunidade viviam. Aqui diz uma convicção generalizada do autor de Didaquê, que reconhece em seu conteúdo a descrição de uma maneira muito judaica de seguir Jesus, maneira que permite a abertura aos não-judeus. Também há na Didaquê evidências de que continuou a haver seguidores judeus de Jesus ao longo do segundo século, os quais continuaram a seguir a lei judaica e cujas práticas e crenças podem ter sido bem diferentes daquela e outros seguidores de Jesus. E sempre tem aquela quebra, né, de cultura. Era recente ali as mudanças que estavam havendo, né, do sistema religioso judaico com o romano e com a prática da igreja cristã que estavam resumindo, né, a lei do seu Jesus, né, em praticamente duas: amar ao Senhor sobre todas as coisas, ao Senhor Jesus como a ti mesmo. Ele vai falar isso aqui. Aqui é uma informação importante, né? Diz que a identificação precária do seu local de composição, que parece ter sido em algum local do mundo mediterrâneo oriental, Egito, Ásia Menor, Palestina ou Síria. Além disso, a Didaquê pode ser datada sem muita precisão. O escrito remonta em algum ponto entre a metade do final do século, ou mesmo ao início do terceiro século. Como o professor aqui que eu falei, né, o responsável por essa tradução, que ele passa do grego para o português, como vamos ver aqui. Os tópicos 16, tem o primeiro aqui que é em grego e as referências bíblicas. E tem aqui a questão, a parte de trás aqui que é importante. Dizíamos que a Didaquê é uma parte importante da história eclesiástica, né, do sistema organizacional da igreja, né. É um catecismo cristão escrito entre LX, né, que é 60, e XC, que é 90, né, entre 60 e 90 anos depois de Cristo, sendo possivelmente um manuscrito anterior à destruição do Templo de Jerusalém, provavelmente na Palestina ou na Síria. Por ser datado em um período tão distante, suas fontes e autores são bastante incertos. No entanto, ao que parece, é fruto da reunião de diversas fontes orais e escritas que bem retratam a tradição das primeiras comunidades cristãs. Essa antiguidade explica por que algumas igrejas chegaram a considerá-lo um escrito canônico, né? Apesar de ter sido redigido nos primórdios do cristianismo, sua mensagem é muito importante para todos os cristãos dos dias de hoje. Assim, por meio deste livro, todos acadêmicos ou leigos podemos ter acesso a um dos textos fundadores da nossa fé nesta edição bilíngue, grego e português. Então, voltando aqui, tem a primeira parte que eu falei, né, a importância do primeiro ensinamento aqui, que ele diz, ó, a vida e a morte são dois caminhos, né? Da vida e da morte. O caminho da vida é este: primeiro de tudo, deverás amar ao Deus que criou, e segundo, amar teu próximo como a ti mesmo. Aqui vai dizer o ensinamento dessa palavra é este: abençoa os que te maldizem, e pelos seus inimigos que jejum por eles, que lhe perseguem. Aqui vai ter as referências bíblicas. Veja só, Mateus 5:44, Lucas 6, 26, 28, de 27 ao 28. Mas vós que ouvistes, digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Né? Lá, Lucas 6, 27. Você está vendo aqui, Lucas 6, 27. Abstenhai do desejo da carne, a todos que pedirem algo, dê, e não peça nada em troca. Aí tem umas instruções interessantes aqui, ó.
tem aqui as referências bíblicas, sempre tendo a parte aqui do grego, os basamentos bíblicos, né? Aqui a parte em português, né? Este é o segundo mandamento: não matarás, não cometerás adultério, não cometerás perjúrio, suas palavras não deverão ser vãs, vazias, não será ganancioso, não odiarás o homem algum. Tem as referências bíblicas. É muito importante esse documento, porque ele reforça: fuja da aparência do mal, não seja luxurioso, não negocie presságios, por isso leva à idolatria, não seja mentiroso, seja humilde, não reclame, por isso leva à blasfêmia, seja paciente, não exalte a si mesmo, quaisquer que lhe aconteça, aceite como algo bom saber que nada se faz sem Deus. Aí tem aqui, sede unânimes entre vós, e não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Romanos 12:16. Todos os dias procure a companhia dos santos, que nas suas palavras encontrará descanso. Se lembre daquela palavra, lembre o dia e noite, e honra como o Senhor, pois qualquer que proclame, o Senhor está. Não traga divisão, mas traga paz entre aqueles que disputam. Não seja inconstante, né? Não dê a mão para receber, apenas para retirar quando devida doar. Se ganhou algo através do seu trabalho, doe-o. Não hesite em doar, tampouco reclame ao fazê-lo, pois sabe quem será o pagador da sua recompensa. Não dê as costas a qualquer pessoa que esteja necessitada. Aqui tem os reforços bíblicos, né? O respaldo. Não discrimine as pessoas em juízo. Ouvireis assim, o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil fazer, vir a mim, e eu o ouvirei. Deuteronômio 1:16-17. Né? Provérbios 31:9. Então aqui a importância, né, de pessoas que só vão precisar ser ajudadas, e aquelas que hão de poder ajudar o próximo, se tiver umas condições melhores. Isso só é possível, né, entre a comunidade cristã, né, entre uma igreja que se reúne, que é unida. Não retirarás as mãos sobre o seu filho, né, que aqui é ser negligente com a criação, né, disciplinar, né. Não retirarás a mão sobre o seu filho, mas ensina-o desde cedo a temer a Deus. Não dê uma ordem raivosa a seu servo, que acredita no mesmo Deus, para que ele não deixe de temer ao Deus que está sobre vocês dois. Pois ele não chama os homens pela sua posição no mundo, mas vem até aqueles cujo espírito está preparado. O importante aqui, né, a questão do bom testemunho, saber tratar, né, as pessoas que podem se chegar na fé, os novos convertidos, aqueles a qual Deus deseja chamar. É muito importante a forma, né, o amor, como se dá com o próximo. Rejeitar toda hipocrisia, jamais renuncie aos comandos do Senhor, mas guarda aquele que recebeu, confessa teus pecados na igreja e não ore com consciência pesada. Este é o caminho da vida. Aí, que alguns interpretam mal, né? Não é que se confessar ao padre, não. É uma ofensa a um determinado irmão, você tem que se tratar com o irmão, né? Aqui é bíblico, tem até as passagens bíblicas aqui, né? Colossenses 3:18-19, né? Colossenses 4:1, né? Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes o Senhor nos céus. Tudo aquilo que eu te ordeno, observas para fazer, não acrescentarás, nem diminuirás, né? Deuteronômio 12:32. Aí tem a parte 5. Vou pular alguns aqui para o vídeo não ficar longo. Aí nesse capítulo 6 aqui, né? Nesse tópico 6 tem instruções sobre o batismo.
faço do seguinte modo: instruí-lo com esses ensinamentos, batizando os catecumenos, aqueles que foram instruídos, né, com água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é um conceito que os discípulos, antes mesmo da Igreja Católica, já tinham, né, nessa questão da aparição e as pessoas da divindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso eu creio que acharam bem os discípulos, os patriarcas da Igreja, né, reforçar essa questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não entendo como um acréscimo, eu entendo como uma completude de uma revelação de Deus para reforçar algo que é de tamanha importância, a qual seria muito debatida e enfrentada por hereges, né, que negam a divindade de Cristo, e o Espírito Santo, que é a principal ferramenta, podemos dizer assim, né, é a principal força que temos do Pai, sendo o próprio Espírito do Pai, aquele outro Consolador que o Senhor Jesus mesmo falou que viria dele mesmo, que vem do Pai, que o próprio Jesus diz que vem dele mesmo. Isso não é uma incoerência, porque todos são um, né? É uma mesma divindade, são subexistentes em um único ser. Por isso é algo complexo, algo espiritual, que acredito que, ao meu ver, foi importante sim dar essa ênfase em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora alguns não creiam, né, mas que tem todo o respaldo bíblico e não sai das Escrituras Sagradas. Porque do Pai se fez todas as coisas, e por Jesus se fez também todas as coisas. E pelo Espírito Santo é que são feitas na parte operacional, né, na parte motora, né, nas nossas vidas. Se não fosse o Espírito Santo em nós, não conseguiríamos viver a fé cristã. Nós não seríamos persuadidos, não seríamos convencidos do pecado, né? Não teríamos fé em Deus se não fosse o Espírito Santo. Então, os três estão totalmente atrelados e unidos em um só propósito. Então, não vejo problema ter o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como alguns negam, alguns dizem que foi um acréscimo. Pode até ter sido, mas dentro de um embasamento bíblico, dentro de uma revelação divina, dentro de uma interpretação que os próprios discípulos aqui, antes de ser criado a Igreja Católica, no século IV, ele já tinha essa concepção. E esse documento dos apóstolos, né, com seus fragmentos separados, mas foi escrito antes da Igreja Católica. E eles já tinham entendimento. Eles já tinham entendimento escrito em grego. Tem aqui um respaldo, né? Mateus 28, 19. Portanto, ide fazer discípulos das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio. Isso as coisas de Deus é também por fé. Principalmente por fé. Não tira a razão, mas é por fé. O justo viverá da fé, né? Aqui fala de jejum, né? O Pai Nosso, a questão da oração, o ensinamento de Jesus Cristo, né? Santificado, né, seja o teu nome, assim na terra como no céu. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livrai do mal. Aqui tem Mateus 6, 9, né? A referência bíblica. Vocês estão vendo aí. Que está um pouco amassado. Vou ler: enquanto orares, não sejam como os hipócritas, pois que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para que sejam vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mateus 6,5. Portanto, vos orai assim: o Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Mateus 6,9. Aqui eu vou pular aqui, meus irmãos, para os principais. Tem o 11 aqui. Quem recebe os apóstolos de Deus, recebe a palavra de Deus e os reforços, né? Aqui
que ele não ponha à prova ou julgue qualquer que profere e fale em espírito. Todos os outros pecados serão perdoados, mas esse não. Sobre o Espírito Santo, né? O pecado de blasfêmia, diz: receber qualquer pessoa que vem em nome do Senhor Jesus, examine e conheça a natureza de sua situação, né? Aqui, ó, uma recomendação muito importante, né? Que nem todos que vêm em nome do Senhor é de Deus, né? Se desejar ficar contigo, se souber algum ofício, permita que trabalhe e ganhe o seu próprio pão. Se não conhecer um ofício, use o seu discernimento para decidir como poderá ele viver como um cristão junto de ti, desde que não fique no ócio. E se ele não aceitar fazer isso, está negociando ao Cristo. Tendo cuidado com esse tipo de pessoa. Veja a importância aqui de ter discernimento e saber se o tal, né, tem um testemunho da fé cristã, se ele trabalha, se ele tem, né, algum ofício, se ele tem algum respaldo de alguém. E todas essas questões, né, só são concretizadas se há uma comunidade, né, se a igreja realmente, o corpo de Cristo, ele está em atividade. Parte 13. Os verdadeiros profetas que já estão no meio de vós é digno do seu alimento. Dando uma ênfase aqui a trabalho, a bom testemunho. Aqui a parte 4, reunir-vos aos domingos, repartir o pão e agradecer. Não permita que qualquer homem esteja obrigado com seu irmão, se junte a ti até que tenha se reconciliado, para que seu sacrifício não seja corrompido. Pois este é o sacrifício dito pelo Senhor. Em todo lugar, em todo momento, oferecer um sacrifício puro, pois sou um grande rei. Diz o Senhor, meu nome é magnífico em todas as nações. Tem as respostas bíblicas aqui. Malaquias 1:11, Malaquias 1:14. Escolher bispos, diáconos, dignos do Senhor, que é a parte 15. Que sejam humildes, não amantes do dinheiro, que sejam honestos e respeitados, pois eles também agirão em nome dos profetas e dos pregadores. Que muitos aqui, impressionante, incrivelmente negam, né, a autoridade que há nas escrituras criadas por Jesus, né, e pelos fundamentos da igreja, que foram os apóstolos, os primeiros, né, que fundaram a igreja, Jesus de cabeça, para que desse continuidade à igreja, né? Para isso existe aqui essa parte da eclésia, né, que é a união, a organização. Em toda a vida, em todas as áreas que podemos pensar, existe uma organização, meus irmãos. Se é numa empresa, se é numa família, né? Se é num governo, se é numa prefeitura, até mesmo no céu, o Senhor Todo-Poderoso, Ele, mesmo não existindo Deus além dele, nada que possa impedir seus planos, né? Ele criou, por exemplo, querubins ungidos da guarda, para guardar de quem? É mais por questão de organização também, né? Desde o céu existe organização. Então, por que não na igreja? Tantos aí se isolam, né? Se acham cristãos sozinhos, separados da comunidade, separados do corpo de Cristo. Eu não falo nem igreja templo aqui, né? Que alguns interpretam mal. Deus não se faz presente em templos feitos por mãos humanas. Não faz. Mas se tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, vai se fazer. Através do Espírito Santo de Deus, ele vai se mostrar, vai se chegar, vai se manifestar entre nós, porque estamos reunidos ali. Não pelo templo, mas porque estamos ali. E o corpo de Cristo, ele anda junto. É uma verdade bíblica muito clara nas Escrituras. Não tem como ter coerência. Eu não consigo ver uma pessoa que se diga cristão longe, afastada da comunidade cristã, que não faça nada pelo reino, que seja independente, que não comungue, né, dos dons, da ceia, né, ao menos uma vez por mês, pelo menos. O Senhor Jesus se reunia com seus apóstolos. Ele ensinou. Reprovar alguns outros, né, não com ira, mas em paz, que ensina o Evangelho.
Afastai-vos de quem pecou contra seu vizinho. Não lhes diga uma palavra até que se arrependam. Fazei vossas orações, dai vossas esmolas e age de acordo com o Evangelho do Senhor. Aqui vai ter as referências, né? O próprio Senhor Jesus, né? Aqui, através de Paulo, dizendo aqui a igreja de Éfeso 4:12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. É muito claro nas Escrituras os dons, os talentos que o Senhor Jesus deu e deixou para alguns continuarem a igreja. Se não fossem esses que deram continuidade à igreja, como a igreja teria crescido, né? Como a igreja teria chegado onde chegou? Quantos não teriam conhecido as Escrituras se não fosse a continuidade da igreja? Então, aqui tem as referências bíblicas. E o último aqui, para encerrarmos esse vídeo, não ficar tão longo, é sobre vigilância acerca da vinda do Senhor Jesus, né? Se levantariam falsos profetas. Nos últimos dias, os falsos profetas corruptos se multiplicarão. E a ovelha se transformará em lobo, e o amor se transformará em ódio. Enquanto a ilegalidade aumenta, os homens irão odiar, perseguir, trair uns aos outros, e então o enganador do mundo aparecerá como se fosse o Filho de Deus, fará gestos de milagres, e a terra ficará entregue em suas mãos. Ele cometerá atrocidades que nunca foram vistas desde o princípio do mundo. Veja aqui falando sobre o anticristo, né? Começa aqui dizendo para vigiar. Aí tem as referências bíblicas aqui, né? Marcos 3:22. Porque se levantaram falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios. Veja só a importância aqui, meus irmãos, que os apóstolos, né, nos deixou sobre a vinda do Senhor Jesus. Ó. Então diz, toda a humanidade passará por uma prova de fogo. Veja só, toda a humanidade, como diz Apocalipse 3:10. A provação que virá. O Senhor protegerá aqueles que estarão aqui. Não vai tirar uma igreja separada de forma secreta, porque aqui, lendo o documento dos apóstolos, daqui não menciona nada a respeito. Nada a respeito. A principal promessa, ao meu ver, a maior esperança da igreja é a volta de Cristo. E uma promessa tão importante como essa, não ter uma referência sequer de um arrebatamento ou de uma retirada da igreja de forma separada, secreta, para depois o Senhor Jesus vir para todo o olho ver, é totalmente incoerente, não tem embasamento bíblico. O que vemos é aqui, ó. Mas aqueles que se mantiverem firmes em sua fé serão salvos, por aquele que foi amaldiçoado, né, que foi Jesus. Tanto aqui o Didaquê, como lá em Apocalipse 3:10, né, de que a tentação, a provação virá para todo o mundo, toda a humanidade. Então os sinais da vida aparecerão, da verdade, né, aparecerão. Primeiro um sinal de abertura dos céus, depois um sinal do som da trombeta, e em terceiro a ressurreição após a morte. Veja aqui os apóstolos, né, dando a explicação aqui como será mais ou menos a volta de Cristo. Não de todos, mas como foi dito, né? O Senhor virá e com eles todos os santos, então deverá todo mundo ver o Senhor chegando pelas nuvens do céu. Veja só, né? Não de todos, porque primeiro os que morreram em Cristo, né, que ressuscitarão. Depois os crentes serão arrebatados que estiverem aqui. Então todo mundo há de ver chegando pelas nuvens. Tem os respaldos bíblicos aqui, né? Mateus 24:31, 1 Tessalonicenses 4:16, 1 Coríntios 15:52, Zacarias 14:5, Mateus 3:26. Então, meus irmãos, foi uma das curiosidades que eu mais tive nos documentos dos apóstolos, que não dá embasamento algum, nenhum cita alguma parte sequer sobre uma retirada da igreja primeiramente,
antes de um tempo difícil. A aprovação virá para toda a humanidade, uma prova de fogo. Então, se você não leu ainda o Didaquê, meus irmãos, tem aí em PDF, está na internet, é fácil de achar hoje, né? Aqui eu estou fazendo um vídeo com esse livro, né? Esse pequeno compêndio que eu comprei na internet, né? Então, fica aí a dica, certo? A veracidade das Escrituras, a prova de que os apóstolos, discípulos, né? Viviam uma comunidade, uma igreja primitiva que praticava os dons, que se reuniam e que reforçaram os principais rudimentos da fé, com eles no final a principal, que era a volta de Cristo, que não cita em nenhum momento uma segunda etapa, duas etapas ou uma parte que viria só para a igreja e não para o mundo primeiramente. Aqui diz, né? No momento do abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando o Senhor Jesus vem, após tocar a última trombeta, Jesus vem buscar a sua igreja antes da última trombeta tocar, é totalmente coerente com as Escrituras. A Bíblia não fala em nenhum momento que ele virá antes que a última trombeta toque. Quebra totalmente a hermenêutica, quebra totalmente a corrente escatológica do Apocalipse. Se você for colocar Jesus voltando antes da última trombeta tocar, só após a última trombeta tocar, o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. Então é isso, meus irmãos. Eu li daqui o documento dos apóstolos, né? As instruções para um reforço à comunidade cristã. E vamos voltar para o vídeo. Então, meus irmãos, este é o documento deixado pelos apóstolos, que os irmãos possam estudar, tirar suas conclusões com basamento bíblico, assim como eu mostrei, né? Que tem nesse livro muito bem feito, muito bem organizado, para que possa você tirar suas conclusões, que os apóstolos eles deixaram esse documento para a igreja, que séculos depois foi descoberto, para que assim desse ainda mais veracidade, né, para as Escrituras Sagradas, que tantos fragmentos que foram encontrados em várias épocas diferentes e sempre a harmonia das verdades de Deus através dos ditos entre vários homens, vários profetas, vários apóstolos, sempre segue uma coerência. Isso é muito interessante de botarmos na nossa cabeça, de que não tem como negar a veracidade e a fidelidade das Escrituras Sagradas. Ao longo de mais de 1500 anos, tantos homens diferentes que escreveu e achados em épocas diferentes, e sempre seguindo uma temática, uma visão cristocêntrica para o final das coisas. Isso é muito importante termos na consciência, né, como cristão, de jamais botarmos em xeque, em dúvida, a veracidade das Escrituras. Fica na paz, deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo se você gostou, para que mais pessoas possam ser abençoadas. E até o próximo vídeo. Tchau.